Hoje estaremos em Semana Evangelística em Romanos capítulo 3 e veremos dos versículos 9 a 24. E vamos ter como tema: ninguém é justo. Ninguém é justo. Romanos 3, dos versículos 9 a 24, e vamos ter como tema: ninguém é justo. Bom, vamos ter alguns objetivos com esta mensagem. O primeiro vai ser mostrar a você como Deus vê a humanidade e o que se espera dessa humanidade. Mostrar a você como Deus vê a humanidade e o que se espera dessa humanidade. Queremos então que no fim da pregação você tenha de forma clara qual é o parecer de Deus para com a humanidade, para com o homem natural, para com o homem de berço. E de maneira mais específica, vamos mostrar qual é a situação da humanidade em seu estado natural. Qual é a situação da humanidade no seu estado natural? Esse é o primeiro objetivo mais específico. Também vamos ver como não se deve sair dessa situação. Qual é a maneira errada de sair dessa situação? A tal situação que vamos mostrar que a humanidade, o homem natural, está. E também como sair de tal situação. Então, primeiro vamos mostrar qual é a situação em que se encontra a humanidade em seu estado natural, como não se deve sair dessa situação, ou o que é que a humanidade não pode usar como via para sair de tal situação. E também vamos ver como esta humanidade pode sair de tal situação. Então, repisando que o objetivo maior vai ser fazer você ver como é que Deus vê a humanidade em seu estado natural e o que espera desta mesma humanidade. De maneira mais específica, qual é a situação da humanidade em seu estado natural, como essa humanidade não pode sair dessa situação em que está, ou qual é a via que ela não pode usar para sair de tal situação, e também como esta humanidade pode sair da situação que vai ser aqui apresentada. O tema é: ninguém é justo. O texto em questão hoje está no livro de Romanos, que é um livro escrito pelo apóstolo Paulo por volta dos anos 55 e 56 desta era, em sua terceira viagem missionária, estando ele na zona da Grécia, escreve para esta igreja em Roma para poder fortalecê-los, mostrar a sua vontade de um dia conhecê-los, visitá-los, poder ser fortalecido por eles na fé e fortalecê-los na fé, também para mostrar como judeus e gentios, aqueles que não são judeus, dentro desta igreja, não deveriam andar em muitas brigas, porque todos tinham coisas em comum. E a coisa que eles têm em comum começa por ser enfatizada logo no versículo 9 e 10 da nossa passagem de hoje. Ele vai dizer assim, depois nos capítulos 1, mostrar o quão os gentios, aqueles que não são judeus, eram corruptos. No capítulo 2, mostrando como os próprios judeus ensinavam sobre uma lei que não cumpriam. Ele vai culminar aqui no versículo 9 do capítulo 3 com um chamado à união. Ele diz assim: pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Será que existe classe? O judeu é superior aos gentios na nova aliança, na igreja? Não, vai responder ele. De maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado.
Com isto, Paulo mostra que esta igreja, que era diversificada, tinha judeus e gentios, na verdade, deveria ver judeus e gentios unidos. Afinal de contas, tinham algo em comum. Todos estavam, em seu estado natural, debaixo do domínio do pecado. E Paulo vai afirmar ou reafirmar, confirmar, repisar esta declaração a partir do versículo 10 até o versículo 18, fazendo uma lista de citações do Antigo Testamento, onde ele vai citar desde Salmos até Isaías, para provar o seu ponto, mostrando que o ensino que Paulo vai trazer aqui sobre como Deus vê a natureza humana em seu estado natural, não era uma novidade, mas era uma continuidade. É como está a humanidade em todas as gerações, em todos os séculos. Judeus e gentios, ambos debaixo do poder do pecado. Não andem separados, que não haja grupos na igreja, porque todos nasceram debaixo do poder do pecado. Este é o ponto de união da igreja. É que todos somos, em algum sentido, ou melhor, em todos os sentidos, miseráveis unidos. Chegam à igreja como vencidos. Versículo 10 vai dizer assim: como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Bom, dos versículos 10 a 18, como eu disse, são citações de vários textos do Antigo Testamento. Se ficarmos a cada citação a abrir o texto correspondente no Antigo Testamento, a pregação não vai acabar hoje. Mas permitam-me abrir pelo menos o texto que está a ser citado aqui, no versículo 10 até o versículo 12, que é o Salmo 14. O Salmo 14. Ele vai dizer assim, em Romanos: como afirmam as Escrituras, ninguém é justo nem um sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Isto também dá justificação ao nosso tema: ninguém é justo. Vejamos o que é que diz o Salmo 14, a partir do versículo 1. Diz o seguinte: os tolos dizem em seu coração, não há Deus. Então, há um ateísmo silencioso no coração do tolo. Este versículo é interessante porque ele não diz que o tolo diz em seus lábios, não há Deus. Diz, o tolo diz em seu coração, não há Deus. Existe o ateísmo declarado e existe o ateísmo silencioso. É aquela pessoa que até pode vir a cultos, pode fazer tudo, mas vive como se Deus não existisse. É igualmente tolo. São corruptos e praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. O versículo 2 é muito gráfico. O Deus que tem tudo diante dos seus olhos. O provérbio vai dizer: o Sheol e o Abadom, o mundo dos mortos e o abismo, estão diante dos olhos do Senhor. Quanto mais o coração dos ímpios. Mas este Deus que sabe tudo, que tem tudo diante de si, é aqui no versículo 2 do Salmo 14, retratado como um Senhor que espreita. Vejamos, o Senhor olha dos céus para toda a humanidade para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Resposta: todos, porém, se desviaram, todos se corromperam, ninguém faz o bem, nenhum sequer. E este versículo é muito interessante porque ele mostra como Deus vê a humanidade, na verdade, como Deus sempre viu a humanidade depois de Adão. É importante enfatizarmos isto porque isto nos ajuda a saber, em semana evangelística, quando você não está diante do Evangelho. Todo aquele que se apresenta como pregador do Evangelho está diante de incrédulos e os assegura que Deus os olha como preciosos. Aí está você diante de mentirosos. Ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio. E você já viu aquelas pregações que dizem assim: Deus está à procura de quem se coloque na brecha. E o pregador tenta convencer você que pode ser você que ele vai encontrar. Deus está à procura de um justo. Então levante-se, seja justo na sua família. Levante-se, seja justo na sua casa. Deus está à procura de quem se coloca na brecha. Então coloque-se na brecha. Não nego, a Bíblia realmente mostra que Deus está à procura de justos. Mas a resposta bíblica é que ele nunca encontra. E o pregador que aponta a você como a fonte de esperança de Deus para ser o primeiro justo que ele vai encontrar na história da humanidade é um pregador desinformado. Ou seja, a visão de Deus da humanidade não é tão otimista quanto um falso evangelho quer fazer parecer.
Deus não aguenta contigo. Quando Deus olha para ti, Ele derrete-se. A cruz mostra o teu valor. Será? Como então saber o que você precisa ouvir se está a sair do berço e nunca esteve envolvido na vida de fé a Deus? Você precisa de um pregador que seja amável o suficiente para lhe olhar nos olhos e dizer: bem-vindo à casa de Deus, ó inútil. Porque é o que o texto está a dizer. Então, antes de acusar o pregador de grosseria, olhe para o que Deus tem a dizer aos ímpios. O que Deus tem a dizer ao homem quando sai do berço. Ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Digam-me uma coisa, qual é a utilidade de algo inútil? Nenhuma utilidade. Quer dizer o quê? Se queremos falar de evangelho, precisamos chegar a um ponto de nossas vidas, não em que descobrimos que tínhamos um valor, que precisávamos ser avisados por um pregador do quão valiosos éramos e não sabíamos. Não. O problema é que o evangelho vem lhe mostrar que você se acha demais. O evangelho chega para a pessoa que está no fundo do poço daquilo que hoje é exaltado como depressão, e em vez de dizer, não, fica calmo, você tem valor, ele ainda diz, desculpa, o seu diagnóstico está fraco, você é inútil, você não tem utilidade para as coisas espirituais. Mas agora vamos aqui tentar justificar algumas palavras que Paulo usa. Ele diz, ninguém é justo, nenhum sequer. E você pode começar a ter em sua mente a imagem do Idai, o ciclone Idai, quando aconteceu. Você e seus amigos viram muita gente no porto de Maputo se juntando com roupas usadas para oferecer às vítimas. E você disse, boas obras. Isto é tão bom. Como assim, Paulo? Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém justo. Se eu até conheço até islâmicos que fazem boas coisas. Isto parece desafiar o seu senso de vida. Parece que você sai à rua, vive e vê gente a fazer boas coisas e de repente abre o texto e parece que o texto está a dizer uma coisa que nega o óbvio. Está a dizer, ninguém é justo, ninguém faz o bem. E você logo se lembra da vovó Maria. Diz, mas minha avó, é verdade que ela não ia à igreja, mas ela fazia tanta coisa boa. Como assim ninguém faz o bem? E o que é que eu faço com a história de vovó Maria? Ela era o que eu usava para justificar a todos, dizendo assim, alguém pode ser salvo sem ir à igreja, porque há boas pessoas, mesmo fora da igreja. Isaías 64:6. Isaías 64:6. Isaías vai mostrar que há continuidade entre o ensino de Paulo e o Antigo Testamento, porque ele vai dizer no versículo 6, melhor dizendo, do capítulo 64, estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Então, ele mais uma vez usa a linguagem universal. Ele diz, não há ninguém que está fora desta categoria. Estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Então, o pecado, na linguagem bíblica, não é somente uma atitude feita, mas é um estado de natureza. E por causa de nascermos em pecado, com uma natureza pecaminosa, nascemos em estado de impureza. Estamos todos impuros por conta dos nossos pecados. Agora a pergunta que surge é, o que fazer com aquelas atitudes que nós olhamos e dizemos, essa atitude foi boa, isso me parece uma boa obra. Vejamos o que o texto vai dizer. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Repare que a linguagem de Isaías é interessante. Ele diz, quando mostramos nossos atos de justiça, quer dizer que ele consegue reconhecer que pode haver um grupo de pessoas a mostrar atos, ou seja, coisas visíveis, que possam ser classificadas como atos de justiça. Mas a mesma obra que ele está a ver diz, não passa de trapo imundo. Então, veja só o cenário. Alguém está a fazer algo que Isaías pode dizer, ato de justiça. Mas também, a mesma obra, ele volta a olhar e diz, trapo imundo. Isso nos obriga a ter que categorizar e dizer o seguinte,
as obras que nós praticamos em nosso estado natural só são de um tipo: más obras. São trapos imundos. Mas, nos nossos trapos imundos, nas nossas sujeiras, algumas sujeiras têm aparência bonita e outras sujeiras têm aparência suja. O que o texto bíblico nos apresenta é que o homem sem Deus não pratica nada que seja justo, nem quando faz coisas exteriormente justas, é justo de facto. Mas como é que é possível isso? Por causa da parte interior da obra. A mesma obra que por fora é bonita, por dentro, por não ter fé, por não ser feita para Deus, é imunda. Então, Deus não é ingênuo. Deus não aceita qualquer coisa como boa obra. Ai, aquela pessoa fez aquilo, de certeza Deus está feliz. Deus pode estar a dizer: muito bem, fez uma obra de justiça. Tentou tapar trapos imundos. É um bolo de fezes coberto de chocolate. Quem vê por fora diz parabéns a você. Mas quem corta e prova, enjoa-se. A cada vez que o homem natural dá espaço a alguém no chapa, o que faz? Esse exemplo eu gosto muito, porque ele é muito... Há uma coisa em dar espaço ao velhinho no chapa. Primeiro vamos falar daquele dia em que entrou o idoso no chapa e você fingiu sono. Fingiu desmaio, não é? Repare que é a mesma pessoa que no dia seguinte decide, por sua própria bondade e generosidade, devido à sua própria excelência, dizer: hoje vou dar espaço ao idoso. Levanta-se e enquanto o idoso senta-se, por favor, tire os olhos de sua Bíblia por um momento e de seu caderno. Veja só o que faz a pessoa, né? Deixou espaço para o idoso, depois veja só. Temos que dar espaço às madadas. Há uma coisa que sobe no coração da pessoa, como quem diz: eu sou bom mesmo. Viram? Viram? Não sou como esses jovens que não fazem isso. Aquilo, realmente, o senhor idoso foi beneficiado pela sua obra. Mas o senhor está enjoado da sua obra. Porque não foi por causa de temor a Deus que essa obra foi feita, mas para elevar a sua própria justiça. Mas nós somos seres criados para Deus. Tudo o que fazemos deveria ser feito com fé e para Deus. Então, tudo o que você faz sem fé, para você, porque sua mãe lhe disse, porque hoje você acordou bem-humorado, não vale como boa obra. Então, quando falamos de salvação para o ímpio, nós estamos a dizer assim: você vai ser condenado por causa das suas más obras, que são somente uma parte das suas obras. Você vai ser condenado porque você é uma fábrica de obras más e tudo que você fez foi mal. Inclusive aquilo que você pensa que está na categoria de boas obras é má obra. Ou seja, não é que o homem natural conseguiu fazer 40% e lhe faltava 60%, ou conseguiu fazer 99% e lhe faltava 1%. Estamos na categoria zero. Todos no seu estado natural. Então aquela pessoa que tem aquela visão de juízo de Deus, juízo final, diz assim: eu vou chegar lá e vou apresentar a Deus as minhas obras. Vou dizer assim: olha, estão aqui estas obras boas que eu fiz, não é? Como pode ver, estão em maior quantidade, e aqui estão as más. Todo mundo peca, Senhor. Vai me deixar entrar? Há uma coisa que você tem que perceber. O momento em que você diz: esqueça estas obras más por conta destas boas, você está a tentar subornar a Deus. Aquelas obras automaticamente tornam-se más porque são tentativa de suborno. Você está a dizer assim ao Senhor: esqueça a sua justiça por conta destas migalhas. Então, repare como, até quando nós tentamos corrigir o erro, crescemos no erro, mas eu não vou me precipitar em aplicar isso. Estou muito acelerado hoje. Ou seja, se você entrou nesta sala pensando assim: eu tinha obras boas e obras más. É verdade que não sou crente, mas às vezes faço coisas boas. Tenho algo a lhe dizer. Você fazia coisas más com aparência boa. Que Deus lhe ajude. Mas vamos mostrar como sair disso. Agora estamos a mostrar o estado do homem.
Mas ele não diz só que não há ninguém que faça o bem. Ele também diz, ninguém é sábio. Ninguém tem entendimento. Mas isto pode parecer uma contradição com o que ele mesmo, Paulo, diz em Romanos capítulo 1. Quando ele vai dizer assim no versículo 18, a partir do versículo 18, no capítulo 1 de Romanos. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Veja só o que ele vai dizer no versículo 19. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente por meio de tudo o que ele fez desde a criação do mundo. Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Paulo diz no versículo 18 até 20 que estes homens naturais, por meio do que Deus mostrava com o que criou, conseguiam saber coisas sobre Deus. Mas é o mesmo Paulo que no capítulo 3 vai dizer ninguém é sábio. Noutras versões vai dizer ninguém entende. Então o que está a acontecer com Paulo? Mais uma vez, temos que tentar justificar o que Paulo está a dizer. O que ele está a dizer é o seguinte: temos que categorizar também os tipos de conhecimento. O homem natural, aquele que nasce de berço, ele é capaz de ter um conhecimento sobre Deus que é raso e generalizado. O que é isto? Por exemplo, quando você acorda e olha para o céu, você pode ter ali um senso de que Deus existe. Por isso, até as religiões mais estranhas do mundo, até os países mais estranhos, tem sempre alguém lá a dizer Deus existe, mesmo que não haja cristianismo. Porque há uma verdade basilar sobre Deus que é generalizada. Você só olhar para a criação, você diz há um Criador. Mas isso é generalizado, quer dizer que vai para todos, mas é raso. É raso, é uma informação rasa. Quando Paulo diz não há ninguém que seja sábio, ele está a falar de outro tipo de conhecimento. O conhecimento que é íntimo e profundo. Você não sabe somente que Deus existe, mas você sabe que Deus existe e que é seu filho. Você sabe o que ele tem como plano. Isso é um conhecimento profundo, que só chega ao homem natural por meio das mensagens das boas novas. Ok? E também é um conhecimento íntimo. Ele não somente tem o conhecimento na cabeça, mas ele tem intimidade com esse conhecimento. Ele ama esse conhecimento. Ele vive com base nesse conhecimento. Vou dar um exemplo que espero que esclareça as coisas. Quando Jesus diz assim: muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, fizemos isto ou aquilo em teu nome, e eu lhes direi, nunca vos conheci. Sabendo que Jesus detém natureza divina e é omnisciente quanto à sua natureza divina. Quando Jesus diz assim, nunca te conheci, será que ele está a dizer, eu não sabia teu nome, não sabia onde você vivia? Naquela frase, quando ele diz, nunca te conheci, quer dizer o quê? Nunca tive intimidade contigo. O que o homem natural não é capaz de fazer é ter um conhecimento íntimo de Deus. Ou seja, conhecer coisas sobre Deus e amar isso. Ter um envolvimento intenso com isso. Ele não é capaz de fazer isso. Então ninguém é sábio. Mas a parte mais assustadora ainda é o que ele diz logo a seguir. Ninguém busca Deus. Isto é muito assustador porque você já deve estar a pensar na sua cabeça. Mas os islâmicos, eles não buscam a Deus? As outras religiões não buscam a Deus? Será que Paulo está numa bolha a pensar que não existem outras religiões? Está a dizer que ninguém busca a Deus? Estudos de arqueólogos vão dizer que o homem é um homem religioso, porque todas as sociedades têm traços de algum tipo de expressão religiosa. Então o que Paulo quer dizer com ninguém busca Deus? Vamos mostrar que Paulo sabia que existiam outros grupos. Isso também em Romanos capítulo 1, que deixamos lá atrás. Depois dele dizer, portanto não tem desculpa alguma, no versículo 21 ele vai dizer assim, sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Procuraram a grandeza de Deus e trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Então Paulo sabia que havia gente no mundo a fazer de animais, fazer de seres humanos o seu próprio Deus. Mas ele diz, ninguém busca Deus.
que Paulo quer dizer? Quer dizer que o homem natural até pode estar envolvido em vida de adoração. Mas a sua vida de adoração vai errar duas coisas no mínimo. Primeiro, vai errar o alvo. Ou seja, ele até vai estar engajado em adoração, mas errando o alvo da adoração. A quem ele adora? Paulo não disse, ninguém busca algum Deus. Paulo disse, ninguém busca a Deus. Querendo dizer que o homem natural, quando vai participar da adoração, falha o alvo. Até está ali a dizer, não. Por isso não caia naquela de dizer assim, mas qual é o problema dos cristãos? Eles pensam que são os únicos que têm a verdade e os islâmicos. Afinal de contas, adoramos o mesmo Deus. Ok, faça o seguinte. Leia o livro que Allah deixou. Ele diz o seguinte. Ninguém se aproxima de Allah a não ser como servo. Quer dizer que Allah não tem filhos. Mas, Jesus Cristo não foi crucificado, só foi feito para ser como tal. Não atribua companheiros a Allah, nem Maria, nem Jesus. Bom, isso, em primeiro lugar, é uma má compreensão de trindade, mas tá bom, é conversa para outro dia. Como é que você está me dizendo que, até falei que parece brasileiro, né? Como você me diz que o islâmico está a adorar o mesmo Deus, mas quando vamos ver as características desse Deus, não tem filhos, todo mundo só pode ser servo no máximo, Jesus não foi crucificado para esse Deus e você diz, é o mesmo, é o mesmo. Só são pequenos detalhes. Também os islâmicos adoram Jesus, só chamam de Isa e somente dizem que ele não é Deus. Você é tolo. Saiba de uma coisa. Quando dizemos que só o cristianismo adora Deus, estamos a dizer que só o cristianismo tem esta definição de Deus. Se houvesse outra religião com a mesma definição de Deus, poderíamos até desconfiar. Mas qual religião apresenta um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo? Somente o cristianismo. E se esse é o verdadeiro Deus, somente o cristianismo apresenta a verdadeira adoração e o homem natural até se engaja em projetos de adoração, mas erra o alvo. Mas nós, os brancos, nos encontraram com nossas religiões. Sim, a adorar teu avô. Sim, Paulo sabia que havia uns africanos a fazer coisas. Mas a dizer o quê? Papá. Papá. Que papá? Aquele que você carregou? Que não respondia quando você falava? De repente, quando você enterra, já lhe responde? Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Negamos as religiões africanas não porque têm como fábrica negros, mas porque são tolas em sua essência. Tentam nos convencer que alguém que morreu, que não conseguiu garantir a sua própria saúde, vai lhe dar saúde. É como lhe darem um balde para encartar água no poço que secou. Então, rejeitamos as outras religiões por causa da tolice inserida nelas, não por causa da cor de pele de quem as propaga. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Por isso, uma autora que propaga ideias de religião africana foi consagrada a maior escritora de África. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. E coroaram tolos como se fossem sábios. Mas vamos continuar, senão a pregação não acaba. Ainda estou nos primeiros versículos. Mas não se preocupe, eu tenho uma estratégia para acelerar isto. Ninguém busca Deus. Erram o alvo, mas também erram o método. Repare que não é somente como se busca, a que Deus se busca, mas também como se busca esse Deus. Os africanos têm o mesmo Deus. Quer o que esse Deus de ti? Onzes com lâmina? Banho com galinha? A maneira de se achegar a Deus também está diferente. Quer o quê? Os 5 pilares do Islão? O jejum? As esmolas? A peregrinação a Meca? O que Deus quer de você? Então, repare, há um erro de quem adoramos e também de como adoramos. Há um erro de alvo e um erro de método. Só o cristianismo apresenta a verdadeira adoração, porque só o cristianismo tem o verdadeiro e único Deus. E se outra religião se apresentar como uma religião monoteísta, tem que apresentar um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Se não for, é um falso Deus. Ok. 13.
até 18. Vamos aqui juntar um pouquinho para acelerar o processo. Esta é a magia que eu tinha no bolso. Não é magia não, ainda vão confundir. Este é o truque que eu tinha no bolso. Vamos lá. 13 a 18. Sua conversa é repulsiva como o odor de um túmulo aberto, sua língua é cheia de mentiras, veneno de serpentes goteja de seus lábios, sua boca é cheia de maldição e amargura, apressam-se em cometer homicídios. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Atenção, Paulo ainda só está a citar o Antigo Testamento, a dizer o que Deus acha da humanidade. Judeu e gentios, quando Deus olha, é isto que tem a dizer. Já viu aquela moça que diz assim, aquela moça ali como é uma cobra, é uma falsa aquela moça. Deus está a dizer assim, veneno de serpentes goteja dos seus lábios. A cobra é você. E Moçambique acertou, disse assim, somos as cobras mambas. O que isso quer dizer? A boca fala o que está cheio o coração, as conversas são repulsivas, escute as músicas que estão no top 1. Sei lá quais são os charts, qual é a coisa de música agora. Estou bom, estou longe do mundo, hein? Mas preciso me atualizar um pouco para poder chamar o mundo ao arrependimento, né? Qual é a música? Repara uma coisa. A música, uma vez eu estava ali no Instagram a querer escolher um som, uma música, para pôr no fundo do vídeo. Eu disse, deixa-me lá variar um pouco. Fui para aquela cadeia ali, há uma aba, um lugar vem trending, o que está a bater, os sons mais... Eu fiquei assustado. Você clica numa, não tem ritmo, outra tem alguém... Estão a ouvir as pessoas. E o conteúdo? Sexo, drogas, violência. A sua conversa é repulsiva como o odor do túmulo aberto. Quanto mais degradada está a sociedade, mais degradada é a música dessa sociedade. Se eu disser nomes, mas você conhece-os. Então vamos lá. Por isso alguns perguntam, mas pastor, para quem não sabia, deixou de fazer rap. Rap é pecado. Rimar não é pecado. Mas você pensa que é normal duas pessoas se juntarem num lugar para insultar a mãe do outro e o vencedor é quem insultou melhor? E você chama isso de battle? Eu chamo de battle contra Deus. É uma luta contra a verdade. E qual é o mal nisso? Qual é o mal? E há quem até leva essas pessoas para cantar sobre Deus. Vamos lá. Quando ele diz, sua conversa é repulsiva, está a dizer uma conversa que manda embora Deus. Deus, quando se aproxima, diz, está a cheirar mal. Como o odor do túmulo aberto. Lázaro ficou 4 dias no túmulo. Jesus, quando chegou, disse assim, não, a irmã dele disse assim, não abre, Senhor. Já está há 4 dias, cheira mal. Você está vivo há quanto tempo? Se um morto há 4 dias cheira mal, você está morto interiormente desde que nasceu, se ainda não se rendeu a Cristo. A cada vez que você conversa e fala o que tem no seu coração, o que Deus está a dizer é que você tem mau hálito espiritual. Não sou eu, é o texto. E aquele pregador, como é isso? Sua conversa é repulsiva como o odor de um túmulo aberto. Quem está a dizer isso não sou eu, é o texto. Sua língua é cheia de mentiras, veneno de serpentes goteja dos seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Toda hora estamos a falar mal de alguém. Toda hora a maldizer. Toda hora somos pessoas amarguradas. O movimento que mais avança hoje, os dois, homossexualismo e feminismo, são nutridos. O gás é a maldição. Homens não são nada. Não precisamos de homens. Só há ódio. Mulheres frustradas, azedas. As feministas. Não estou a falar isso das mulheres no geral. Mas agora, sem Cristo, realmente você é frustrada e azeda. E os homens também. Apressam-se em cometer homicídio. Há uma coisa que nós às vezes erramos. Você tem que perceber que isso está a ser dito de judeu e gentio. Todos estão assim. Por isso, alguns dizem o seguinte, o problema, os africanos estão a sofrer por causa dos brancos. Os colonos que nos mataram. Ok, você sabe o que está acontecendo na África do Sul agora? Eu acho que não são brancos os xenófobos.
A xenofobia não está a ser praticada por brancos. E o período de manifestações eleitorais? Aquelas mortes foram os colonos? Ou seja, a cor de pele muda, mas o comportamento permanece. É um problema humano. Nós gostamos de matar. E eu digo mais, você só não é um homicida por causa das câmeras. Como assim, pastor? Se você tivesse a garantia que pode matar alguém sem ninguém saber, você mataria. O ódio que você sente sem justificação por certas pessoas, deve aquela pessoa que você olha assim, eu não sei porquê, mas eu odeio aquela pessoa. Sei lá, eu não vou com a cara dela. Você é um homicida. Não sabe porquê, mas está a odiar alguém. Você é perigoso. Se você tivesse a oportunidade de estar no escuro, a garantia de que se você apaga aquela pessoa, ninguém lhe descobre, você já teria matado 120 mil. Se eu dissesse só 120, seria pouco para a quantidade de ódio que somos capazes de produzir. Então, o nosso problema não está associado ao sistema político que temos exclusivamente, não está associado a um partido político em específico, está associado à raça humana. Quando você perceber isso, você vai parar de ver branco, negro, frelimo, renamo. Você vai ver ser humano. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. Não têm o menor temor de Deus. Aqui no versículo 17 eu vou tocar num ponto que é, ao meu ver, importante, que é a questão da paz. Não sabem onde encontrar paz. Podemos falar isso num âmbito político? Quantas vezes você ouve, fizemos acordo de paz, e você a cada ano ouve, nem parece que assinamos acordo de paz. Exatamente. Não sabem onde encontrar paz. Mas podemos também levar para um âmbito pessoal. Hoje estamos na era da saúde mental. Já não há pessoas tristes. Eu comentava com alguém, a senhora, minha esposa. Eu dizia assim, já não existe tristeza. Repare bem para a sociedade. Já não existe. Alguém dizer, estou triste, já não existe. Tudo virou um diagnóstico clínico. Mas por detrás daquilo, olhando biblicamente, podemos dizer, há pecado não tratado. Há alguém que foi buscar paz em coisas criadas. Não encontrou paz e diz, o que eu faço para ter paz? O que eu faço para ter paz? A resposta é, vá para aquele que diz, eu dou paz que o mundo não conhece. Então, temos que ter cuidado com isso. Não busque paz. Ser o príncipe da paz. Então, eu não me espanto. Não me espanto. Porque há falta de Deus. Não têm o menor temor de Deus. Como vão ter a paz que só Deus dá se não querem o Deus que dá a paz? O Deus da paz. Versículo... Então, por detrás do Setembro Amarelo, deveria haver Bíblias abertas. Porque as soluções muitas vezes são, para não se suicidar, fale com alguém. Falar o quê? Falar o quê? Muitas vezes é só isso. Chega lá e diz, eu estou a pensar em me matar porque minha namorada me deixou. Não, há de vir outra. De verdade, não, parece piada. Mas nós estamos a fingir que temos um medicamento. É dizer assim, estás a sofrer por causa de uma mulher, há de vir outra para sofreres por essa aí. Trocamos o ídolo. Não resolvemos o problema, a idolatria. 19 a 20. Como não sair deste problema? 19 a 20. Como não sair do problema? É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. 20. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. A solução que Deus mostra que não é solução é você tentar estabelecer sua própria justiça cumprindo a lei. Quando você vê que Deus tem muitos mandamentos e requer perfeição para você ser salvo, e você diz assim, meu Deus, eu estou mal, eu sou um injusto, eu sou um inútil, já sei a solução, a partir de amanhã eu vou cumprir tudo. Eu tenho algo a dizer. Mesmo se a partir da manhã você conseguisse o prodígio de nunca mais pecar, Deus não lhe vai julgar somente a partir de uma data. Ele vai julgar a sua história como um todo. Você ainda vai se apresentar diante de Deus com o seu passado. E Deus vai julgar o todo. E você vai ser declarado injusto.
A solução então não está em produzir a sua própria justiça. Uma vez, nas redes sociais, alguém me fez uma pergunta, quando você abre aquelas caixinhas de pergunta, que eu acho que a pessoa não sabia a gravidade da sua pergunta. Perguntou assim: pastor, somos salvos pela graça ou por cumprir a lei? Essa dúvida pode nos apresentar alguém que não é crente. Se você tem na sua mente que há um grupo de leis, um grupo de normas que você tem que exercitar e cumprir para ser salvo, para ser declarado justo, justificado diante de Deus, você está a entrar numa rota sem volta, você só vai encontrar frustração porque você tem um problema no seu coração que vai lhe impedir de alcançar perfeição neste lado da criação. Você vai estar sempre a descobrir a sua incapacidade. E quantos aqui tentam colocar na sua cara o não cobice e não param de cobiçar? Não roube e não param de roubar. E mesmo quando conseguem o prodígio de ficar 3 anos, no terceiro a queda volta. Se queremos estabelecer a nossa própria justiça, vamos ter que arranjar um currículo perfeito produzido por nós. O nosso passado já não nos permite. E o nosso futuro é pequeno demais para nos fazer alcançar perfeição. Essa não é a via, essa não é a solução. Quando ninguém é justo, ninguém busca se fazer por si mesmo justo. Essa não é a solução. Qual é a solução então? De 21 a 24 nós vamos ver como sair dessa situação. Falamos aqui de uma situação terrível, de gente inútil, mas o Evangelho começa com a má nova da sua inutilidade, mas não termina assim. O Evangelho não tem como objetivo deixar você com um diagnóstico pessimista, você desesperado, sem esperança. Ele diz o seguinte: agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. A pergunta é: como então alguém é declarado justo? Declarar justo é Deus bater o martelo e dizer: a partir de hoje você vai ser tratado como se fosse justo, como se tivesse aquele perfil perfeito, sem defeitos. Como é que podemos fazer isso sem cumprir a lei por nós mesmos? Resposta: somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. O que isto quer dizer? Paulo une judeu e gentio da igreja que estão a brigar, dizendo assim: vocês têm 2 coisas em comum. Primeiro, são todos inúteis em seu estado natural. Segundo, todos declarados justos por meio de Cristo. Não há nada em vocês que coloque um acima do outro. Quando olham para vocês, só veem que sem Cristo todos estão no chão. E com Cristo todos estão igualmente em cima. Sem distinção. Somos declarados justos no momento em que cremos em Cristo Jesus. O que é que Deus faz? Aquele que crê em Cristo vê seu problema resolvido. Quais são os problemas que este homem natural tem? Primeiro, ele não tem a justiça necessária. Onde é que ele vai encontrar aquele perfil perfeito? O cumprimento da lei. Segundo problema, ele merece condenação. Como é que ele vai escapar da condenação que está por cima da sua cabeça? Cristo Jesus vem, faz-se homem para substituir homens, representar homens. E ele vive uma vida perfeita. Aquele currículo que a humanidade não conseguiu encontrar, em Cristo Jesus se encontra em estado perfeito. Ele nunca pecou e nem pode pecar. Nele não há mancha nenhuma. Ele é aquele que realmente Deus olhou dos céus e disse: este é meu filho amado em quem tenho prazer. Enquanto ele olhava para toda a humanidade e dizia: não há um justo nem um sequer, ele manda seu filho ao mundo. E este filho toma forma humana e fica o verdadeiro justo. O único que responde à busca por alguém que se coloque na brecha não é ninguém aqui. Por isso as pregações que tentam convencer você que Deus tem expectativa que você se coloque na brecha, deixam Cristo como desnecessário. Ele é aquele que vem e se coloca na brecha. Ele é aquele que tem um perfil, o currículo sem pecado para oferecer aos pecadores. E por meio da fé há uma transação miraculosa. Você crê em Cristo e a sua condenação
é colocada na conta de Cristo. E o problema da condenação, ele toma na cruz do Calvário. E a justiça, que era outro problema que você tinha, passa para você por transferência. E é acreditado na sua conta, imputado a você. E Deus diz, a partir de hoje, esta pessoa vai ser tratada como se fosse justa. Fez o quê? Nada. Mas Cristo fez tudo no lugar dela. E a condenação que merecia, já está pago. Cristo tomou. Então, Cristo é o eixo da salvação. É nele onde encontramos a salvação. Aquele que tenta salvar-se pelas suas próprias obras não precisa de um salvador. Estabelece-se como salvador. E vai fracassar. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Nos tempos da Reforma Protestante, depois de um tempo alguém codificou isso e deu um nome em latim, dizendo assim, no período da Reforma, os reformadores enfatizaram a doutrina sola fide. É isso mesmo. Somente a fé é o critério para você estar unido a esse benefício da justificação. Mas aqui temos que evitar uma caricatura. Vamos acabar de ler o texto e depois vamos salvaguardar que você não caia nessa. 23. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Veja só como nós às vezes saímos à rua para pregar o versículo 23. Está na ponta da língua. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas Deus... antes do versículo 23, explica a essa pessoa que é inútil. Explica o significado disto. Não alcançar o padrão de Deus é você estar no 0, não no 99. Explica essa pessoa, para que ela possa ver beleza no mais de Deus. Mas Ele, em sua graça, ou seja, não por resposta a algo que trabalhamos para conquistar. A graça, um favor que não merecíamos, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. A ira de Deus na cruz do Calvário é derramada. A sua ira, a minha ira, é derramada em Cristo Jesus. E Ele diz, aquele que quer escapar precisa de um substituto. Quer escapar? Tens duas opções. Vai por ti mesmo, tenta se salvar. Se não conseguires perfeição, castigo para ti. Ou crê em mim e saiba que o castigo, tetelestai, está pago. E o currículo, como é que eu faço se eu não sou perfeito? Toma lá meu CV. Jesus está a distribuir CV. As qualificações foram cumpridas por Ele. Você só vai lá ao job lá. Quando você entrega lá, na entrevista, estão a ver ali qualificações perfeitas. Você até para assim. Mas você sabe, lá no fundo, não fui eu que conquistei isto. Isso é a boa nova. A boa nova só faz sentido quando do outro lado está um miserável. Se você vê como boa nova, você era uma velhinha cansada a atravessar a rua, uma velhinha boazinha, só tinha déficit de físico, né? Estava muito cansado. Apareceu um jovem musculoso, ajudou você a carregar as trouxas. Se a sua visão de boa nova é essa, você era uma pessoa boa, só fraca. O seu nível de gratidão vai ser equivalente. Vai ser como uma velhinha que chega no fim da estrada e diz, obrigado, meu filho. Mas se você era o ladrão, digno de morte, condenado à morte, porque esfaqueou ao Senhor da glória, e de repente, quando vê que aquele que você esfaqueou é aquele que devia lhe condenar, veste as suas vestes e vai ser condenado no seu lugar. Só vem uma coisa à sua mente, Senhor, por que eu? Quando nós deixamos de dizer ao pecador o quão inútil ele é, fazemos ele deixar de ver o quão útil Jesus é. Então, não sou um pregador que tem prazer em ver pessoas no chão, dizer, eu não valho nada. É que se você pensar que vale alguma coisa, você não vai ser grato o suficiente. Eu preciso lhe humilhar mesmo, mostrar que você não é nada e depois fazer Cristo brilhar. A cruz não mostra o seu valor, mostra o quão você estava mal, merecia morte e desprezo, de tal maneira que aquele que vem lhe salvar tem que passar por isso. A cruz mostra o quão você estava mal e como Ele é valioso. Quando falamos que somos justificados pela fé somente, não quer dizer que somos justificados com a fé somente. A causa da nossa justificação é a fé. Mas essa fé necessariamente vai produzir boas obras.
vai produzir boas obras. Que tipo de fé justifica? A fé viva. Então não é depois chegar aqui, ai pastor, ainda bem, eu estava a pensar em deixar o meu namorado ímpio com quem fornico semana sim, semana sim. Mas ainda bem, hoje eu saio daqui justificada pela fé somente. E as obras eu não tenho nenhuma, mas ainda bem que fé é essa? Justificado pelo tipo de fé que vê Cristo naquela cruz como valioso e o seu pecado como horrível. Que olha para este relatório de inutilidade e diz, eu não quero mais ser assim. É esse tipo de fé que faz o namorado ir embora no dia seguinte. No dia que você foi justificado, diz, justificado pela fé somente, e vou ficar com Jesus somente. Solos Cristos, eu e Jesus. O meu namorado ímpio, tchau. É esse tipo de fé. Por isso, igrejas como as nossas às vezes são confundidas. Afinal, não é pela graça. Por que tem que ver obras? Meu querido, não existe linha de pensamento protestante que não diga o seguinte: somos justificados pela fé somente, mas as obras vêm necessariamente. Então, não se deixe vencer por uma graça barata, que diz, já que Deus não exige nada para justificar, depois de justificar Ele não exige nada. Isso é mentira já. Afinal de contas, você foi salvo, né? É como dizer assim, eu estou nesta escola pela graça. Ganhei a vaga pela graça. Não conquistei a vaga, mas você ganhou uma vaga para onde? Para uma escola. Então estude. Do mesmo jeito, quando você diz, eu sou salvo pela graça, então você é o quê pela graça? Salvo. Então viva como um. Salvo de quê? Da condenação dos pecados, do domínio dos pecados. Então vive como alguém salvo. E que Deus nos ajude a saber que ninguém é justo, mas o título não estava completo, excepto Cristo. Ele é o justo, que vem salvar injustos como nós. Não se preocupe, eu também, meus queridos, sem Cristo sou uma cobra, um falso, um perigoso, um homicida, um imoral. Mas Cristo salva a gente assim, para não mais ser assim. Vamos orar. Vamos orar. E você vai dizer, Senhor, ajuda-me. Eu não quero mais ser uma cobra. Eu não quero mais ser uma víbora. Salva-me, Senhor.